Opa, graça e paz, Deus abençoe extraordinariamente. Hoje nós vamos aqui ministrar sobre tirando toda a maldição da casa. Como tirar toda a maldição da casa. Bom, esse texto é muito importante, essa mensagem é muito importante e nós vamos orar para que saia toda a maldição da casa também. O texto base, Josué, capítulo 7, do versículo 10 ao 12, o Senhor disse para Josué: levanta-te, porque você está prostrado assim. Houve um pecado em Israel. Então, Josué estava perdendo uma batalha. E aí Deus falou assim: não se prostre, porque tem um pecado. Então Israel pecou, transgrediu a aliança que lhe havia ordenado. Tomaram uma coisa maldita, roubaram e tornaram-se maldito, porque roubaram, mentiram, esconderam entre a bagagem do povo de Deus. Portanto, os filhos de Israel não podem fazer entre os seus inimigos. Então está dizendo que a causa da maldição estava sobre o pecado de um homem chamado Acã, que ele escondeu a capa, uma capa babilônica, e alguns objetos de ouro e de prata. E isso não era para pegar nenhum utensílio dessa batalha. Então o pecado individual teve consequências para toda a família. Você já percebeu que às vezes um pai de família cai na bebida, na droga, e os filhos sofrem, a mulher sofre, a sogra sofre, todo mundo sofre, porque uma pessoa consegue amaldiçoar todos com a sua atitude. Isso é muito profundo, porque hoje Deus ele vai ministrar no nosso coração como que nós vamos fazer para tirar toda a maldição da casa, né? Então eles descobriram, Josué descobriu o pecado de Acã, que ele tinha escondido utensílios que era maldito dentro e ali quando eles esconderam, eles tiveram que fazer remanejar, tirar tudo aquilo, punir aquele homem. Então existe um ponto de obediência. Então como que nós vamos trazer isso para a nossa vida? Se existe alguma maldição, ela entra por uma brecha chamada pecado. Então o pecado do vício, pecado da mentira, pecado da promiscuidade, pecado do adultério, pecado do roubo, pecado do egoísmo, da ganância, enfim. Nós temos que estarmos atentos hoje para reconhecer e confessar o pecado. Então, de repente, é igual um homem que ele fica vendo pornografia, fica andando pelas ruas e praticando o que não deve. Depois ele chega em casa todo arrependido, dá um beijo no seu filho, dá um beijo na sua filha e vai buscar a esposa. Ele está trazendo a maldição para dentro de casa, né? Então, existe uma libertação que em Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz que Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Então a lei, que era os mandamentos, nós mentimos, roubamos, desonramos pai e mãe, ninguém é justo, mas quando nós reconhecemos que somos pecadores e recorremos para Cristo, um sinal que você não tem mais a maldição é quando você começa a dizer não para esses pecados na sua vida. Então em Cristo nós temos a promessa da libertação e Ele já pagou o preço e nos deu a vitória. Então agora a capa do pecado vai ser substituída pela capa da proteção de Deus. Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, minha fortaleza, é o meu Deus, em quem eu confio. Então, quando nós guardamos nosso coração, nossa casa, em obediência a Deus, nós encontramos refúgio e proteção, e Ele nos cobre com a sua graça e misericórdia. Então, assim como Josué percebeu a necessidade de lidar com o pecado no meio do povo, nós somos chamados a examinar as nossas vidas para que nós alcancemos a plenitude da libertação de Deus,
a plenitude da libertação sobre a nossa casa e o encerramento de toda a maldição que entrou no nosso lar através de nós, através de terceiros, através de alguém que falhou. Nós vamos cobrir no sangue do Cordeiro, vamos pedir perdão, reconhecer e vamos entrar debaixo da promessa que há em Deus. Então eu quero orar pela tua família, clamar sobre o sangue do Cordeiro na tua casa, sobre sua descendência, em nome de Jesus, porque eu vi já que famílias que começavam numa maldição hereditária, mas um dia eles encontraram a luz de Deus, e aquela luz de Deus mudou toda a história. E eu acredito muito que Deus quer mudar a tua história, mudar a história da tua família, mudar a história da sua descendência. A partir de ti serão benditas as nações da terra, através de você, abençoado. Então seja abençoado com essa oração. Diga: olha, toda maldição está encerrada na minha vida. Eu me coloco debaixo da bênção do Senhor. Toda maldição da minha família está encerrada, porque eu recorro aos pés de Cristo. Em Cristo Ele faz nova todas as coisas sobre a minha vida, porque diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas você pode estar falando: ah, pastor, eu estou já em Cristo. Você está falando que eu estou em Cristo, é possível ter maldição? Você pode estar em Cristo como um simpatizante, como alguém que ama a Cristo, mas se você não tomou posse da libertação, se você não tomou a postura naquela área daquele pecado e ele continua entrando como uma maldição, ali você vai ter problemas. Então precisa ter a santificação, se cobrir com o sangue de Cristo naquela área, porque nós pecamos em atacado e pecamos em varejo também. Todo dia um pecado, outro. Ah, me perdoa todos os meus pecados, vai quebrar toda a maldição? A maldição de ir para o inferno vai quebrar, mas existe uma posição que nós temos que ter em Cristo Jesus, para que nós vamos nos libertando de cada mau hábito. Então o que eu estou querendo te dizer é que não fique aprisionado no mau hábito. Entregue na presença de Deus e você vai se renovar e você vai ver sua descendência sendo abençoada de uma maneira tão poderosa. Eu quero orar por você. Se você conhece alguém também que, puxa vida, está passando por uma maldição na sua casa, uma coisa ruim, vamos orar por essa pessoa comigo. Depois você compartilha, mas ora comigo agora. Ore por essa pessoa que Deus tocou no seu coração. Ore pela sua descendência. Vamos cobrir a nossa descendência debaixo da unção e da promessa de Deus, em nome de Jesus. Querido Pai, quero abençoar teus filhos, repreendendo toda a seta, todo dardo, todo laço, toda operação das trevas, em nome de Jesus, caia por terra e a bênção de Deus se manifeste sobre a vida do teu filho, sobre a vida da descendência, sobre a vida dos filhos, sobre a vida da esposa, sobre a vida do marido. Senhor, aquela enfermidade que parece uma maldição, que em nome de Jesus há poder e cura, que haja cura sobrenatural em nome de Jesus, que as mãos poderosas do Senhor venham invadir e toda a maldição seja arrancada, assim como aquela capa foi arrancada e Josué voltou a ter a vitória. Deus te abençoará, você terá a vitória e toda a maldição sairá da sua família, da sua vida, em nome de Jesus, amém? Então Deus abençoe, um dia de céus abertos, escancarados, que Deus te ilumine na unção e na graça do Senhor. Deus abençoe, graça e paz.